Olá pessoal, eu sou Luiz Henrique Damasceno, pela Mapas e Memorização. Estamos aqui mais uma vez com você, com informativos do STF. Vamos trabalhar hoje o informativo 856. Lembrando que o material em PDF e os mapas mentais você pode encontrar em nosso site, tá certo? Vamos lá de maneira objetiva. Informativo 856. O que foi que o STF decidiu nesse informativo 856? Vamos para o primeiro julgado. O que o STF falou? A ação declaratória de inconstitucionalidade ela tem a causa de pedir aberta. E o que isso significa? Significa que o STF pode decidir com qualquer fundamento. Ele não está vinculado ao fundamento que a parte apresentou, tá? Ele vai estar vinculado ao bloco de constitucionalidade. Então isso quer dizer que a causa de pedir é aberta, tá certo? Podendo o STF decidir com qualquer fundamento do bloco de constitucionalidade. Próximo julgado, Defensoria Pública. O que o STF tratou aqui da Defensoria Pública? Para que uma Defensoria Pública de determinado estado atue no STJ, necessita haver um escritório em Brasília, tá certo? Representando a Defensoria, tudo bem? A Defensoria Pública da União, ela pode dar suporte aos estados longínquos, tudo bem? Com base nos princípios da unidade e da indivisibilidade da Defensoria Pública, ok? Então, tem que ter escritório. Se não tiver escritório, a DPU pode dar suporte aos estados longínquos, ok? Com base no princípio da unidade e indivisibilidade. Próximo julgado. Crime do artigo 89 da Lei 8666, tá? Um crime de licitação lá previsto no artigo 89, na Lei de Licitações. Não exige dano ao erário, tudo bem? Isso tem uma divergência tanto nas turmas do STF quanto no STJ, tá? Vamos lá, nesse julgado o STF diz que, olha lá, o STF diz não exige dano ao erário público, tá bom? A gente destaca que tem divergência isso nas turmas do STF e no próprio STJ, tá? Qual foi o critério adotado pelo STF nesse julgado especificamente? Olha, você pode ter a existência do crime quando estiver ausência de parecer jurídico, quando estiver presente um dolo específico ali do agente, tá certo? E houver vínculo subjetivo entre as partes envolvidas, perfeito? Aí você vai ter o crime do artigo 89 da Lei 8666. Vale a pena uma leitura da lei seca desse crime específico, tá certo? Lembrar desses três critérios, muito importante: parecer jurídico ausente, dolo específico, vínculo subjetivo. Tudo bem? Esses foram os critérios estabelecidos pelo STF. Costuma cair em prova esses critérios. Vamos para o próximo tema. Imunidade tributária. Imunidade tributária é do artigo 150D da Constituição Federal, que trata dos livros, certo? Ele alcança livros digitais. O que o STF falou? Olha, a imunidade tributária do artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, alcança livros eletrônicos, certo? Bem como os componentes eletrônicos que integram o fascículo, tá certo? Então a imunidade tributária alcança livros eletrônicos e os componentes eletrônicos que integram o fascículo. Vamos para o próximo julgado, agora ICMS. Pessoal, o que o STF falou aqui do ICMS? Algo já, até que de certa forma, pacífico. O STF veio e falou, olha, no ICMS, para que haja isenção, você tem que ter autorização do convênio interestadual. Somente do convênio, tem que ter autorização do convênio interestadual. Tudo bem? E aí, com base nessa orientação, o STF falou que é inconstitucional a isenção por lei estadual para patrocinadores de bolsa de estudo, ou seja, uma lei estadual que dá isenção de ICMS para aquelas empresas que patrocinam bolsa de estudos é inconstitucional. Ok? Também é inconstitucional vantagens de parcelamento sem autorização do convênio interestadual, tá? Para empresas que aderirem a programa de geração de empregos. Perfeito? Aqui o STF disse, nesses dois casos, para que você tenha isenção, você tem que ter autorização do convênio interestadual. Isso no ICMS, tá certo? Isso para evitar aquela chamada guerra fiscal entre os estados. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Próximo julgado. Nulidades, Código de Processo Penal. Para primeiro
julgado envolvendo nulidades no Código de Processo Penal. Investigação contra prefeito deve ser controlado pelo Tribunal de Justiça, tá certo? Lembrando aí que o prefeito ele tem foro prerrogativa, né, da função, deve ser controlado pelo Tribunal de Justiça a investigação contra o prefeito. Declarações escolhidas em investigação em um ambiente privado sem a presença da autoridade, certo? Sem justa causa para que tenha essa coleta de declaração no ambiente privado, deve ser rejeitada, tá certo? O caso aqui foram declarações escolhidas sem a presença da autoridade na residência de uma testemunha sobre fatos ali envolvendo uma investigação, ou seja, envolvendo uma fase pré-processual, tá certo? Deve ser rejeitada de acordo com o STF essa forma de declaração, tudo bem? Vamos lá. Denúncia contra prefeito. Denúncia contra prefeito deve indicar participação do prefeito e conhecimento. Não basta uma denúncia genérica, simplesmente pela posição hierárquica que ele ocupa dentro da administração. Deve ter a indicação da participação, demonstração da participação e conhecimento, tudo bem? Naquela conduta criminosa. Delito do decreto 201 e delito diverso, ou seja, dois delitos praticados. Um no decreto 201, tá? E outro delito diverso. O que o STF falou? Deve-se ter a defesa prévia, tá? Deve ter defesa prévia, tá? Para ambos os crimes, para ambos, tá? Com base no artigo 2º, inciso 1 do Decreto-Lei 201 de 67, ou seja, para ambos os crimes vai incidir o decreto que regula aí o processamento ali do prefeito, tá bom? No âmbito criminal, Decreto-Lei 201/67, ok? Próximo julgado, propina. Propina, como se fosse doação eleitoral, ou seja, determinado deputado recebe uma propina como se fosse doação eleitoral, tá certo? Você vai ter quais crimes? Você vai ter 2 crimes de acordo com o STF, 2 crimes. Você vai ter corrupção passiva, tá certo? E você vai ter lavagem de dinheiro, tá? O que é o caso concreto aqui? Determinado homem público aí, eleito, né, pelo voto aí, ele recebeu propina para defender interesses, tá? E recebeu essa propina como se fosse uma doação eleitoral. O STF vem e diz, olha, diante desse quadro fático, eu tenho 2 crimes. Primeiro, a corrupção passiva, tranquilo, isso não há dúvidas, e a lavagem de dinheiro, porque ele está ocultando e dissimulando como se fosse doação eleitoral. 2 crimes distintos, objetos jurídicos diversos, não há que se falar em bis e in idem. Perfeito? Próximo julgado. Estado-membro pode legislar sobre educação. Estado-membro pode legislar sobre educação. Isso está lá no artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal. Perfeito, pessoal? Estado-membro pode legislar sobre educação. No caso concreto, o STF permitiu, ou seja, disse que era constitucional, uma lei que viabilizava a pessoa jurídica privada patrocinar a bolsa de estudos para professores, tendo como contrapartida a alfabetização dos funcionários dessa empresa. Tudo bem? A empresa patrocinava o professor a ter uma bolsa de estudo, uma especialização, um mestrado. Em contrapartida, o professor deveria alfabetizar ali os funcionários dessa empresa. O STF falou, olha, isso é constitucional, isso está perfeito, porque o Estado-membro pode legislar sobre educação, tá certo? Está lá no artigo 24 da Constituição Federal. Pessoal, esse foi mais um julgado nosso, estamos aí firmes, vamos para o próximo julgado, acompanhe os nossos vídeos e acesse o nosso site. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus companheiros aí de estudo. Estamos juntos nesse objetivo que você vai alcançar, tenha certeza disso. Um abraço.